Sejam bem-vindos a mais um Espaço à Opinião e hoje em cima da mesa em análise as declarações de Filipe Lobo Dávila. Em entrevista hoje ao Jornal Público, considera que o CDS tem que ter um projeto que não esteja centrado em Assunção Cristas. Voltamos ao tema das eleições em Itália, nenhum dos partidos conseguiu maioria. Falamos de vistos gold, falamos também de saúde, com os portugueses a faltarem quase 2 milhões de consultas por falta de dinheiro, e fechamos o programa com a poluição no Rio Tejo. E comigo em estúdio Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino, começamos precisamente pela entrevista de Filipe Lobo Dávila ao Público e diz que nos últimos 2 anos tem sido... Filipe Lobo Dávila tem sido um dos mais fortes críticos de Assunção Cristas, posição que ainda mantém, mas também lhe reconhece vitórias conseguidas para o partido. Durante estes 2 anos, como avalia a liderança de Assunção Cristas, Albino Almeida, e como é que vê também estas críticas de Filipe Lobo Dávila à Assunção Cristas? O povo costuma ter uma expressão que eu acho muito feliz, que é fazer pela vida. Eu acho que a Assunção Cristas tem feito pela vida. Pessoalmente, considero uma pessoa estimável e simpática. Politicamente, creio que fica ligada à lei das rendas, que não foi feliz, teve muitos problemas, causou muitos problemas e, como se percebe agora, não é? Também abriu uma brecha, abriu um caminho para o panorama atual que temos, que é impossível aos jovens viver nas cidades do Porto e nas cidades de Lisboa. E, portanto, é uma matéria que reputo essencial. Acho que os portugueses têm memória e, portanto, a Assunção Cristas, de facto, marcou no governo de Passos Coelho, um governo ultraliberal, diria mesmo de caráter protofascista. É perfeitamente claro que nós percebemos que Passos Coelho é um orgânico. Aliás, ele agora vai dar aulas para um instituto público, não vai para um privado. Ou seja, tudo aquilo dizia que a economia devia arrancar pelo lado privado, pelo investimento privado, etc., também para salvar a pele, para fazer pela vidinha, lá vai ele para uma escola, para um instituto público. Portanto, isto também diz muito da coerência das pessoas. Eu creio que a Assunção Cristas é feita da mesma coerência. E é por isso que acho louvável que Filipe Lobo Dávila venha pôr a tónica na identidade do CDS. Passa por aí, estas críticas passam precisamente pela identidade do CDS. Claro, passam por uma coisa que é fundamental. Quando se está no governo, seja ele o governo local, o governo regional, o governo nacional, é preciso ter uma referência de valores e princípios. Creio que a Assunção Cristas, desse ponto de vista, é o vazio completo. Aliás, penso que nunca assisti a nenhuma reflexão de fundo dela sobre o papel que teve a democracia cristã no reconstruir da Europa que temos hoje, sendo que eu sei, e isso está ligado com o tema que vamos tratar a seguir, que hoje a democracia cristã tem vergonha dos princípios que defendeu. Creio que até procura ser escondida por líderes de direita como é a Assunção Cristas, mas que tiveram um papel importante e que é apenas estar-se a perder, porque, como diria o Dom Manuel Martins, se o Estado não for social, para que é que eu quero? Ora, a Assunção Cristas está ligada à destruição do Estado Social, acreditando que é sempre pela iniciativa privada que o Estado garante o melhor serviço público. Não é verdade. Há áreas em que sim, a saúde, por exemplo, a educação, nomeadamente através de uma maior componente da resposta social em saúde e educação às pessoas. Também vamos tratar desse tema quando abordarmos a questão da falta às consultas. Portanto, eu acho que a Assunção Cristas tem feito pela vida. Teve uma vitória circunstancial em Lisboa porque beneficiou das pessoas que votavam na coligação PAF, votaram nela, mas não conseguiu ir buscar os votos que a candidata do PSD, Teresa Leal Coelho, perdeu e, portanto, no panorama nacional, o CDS hoje não passa a 3,5%. Desse ponto de vista, Diogo Dávila tem razão, era preferível que os portugueses perceberem exatamente o que é que será o CDS se fosse governo do que propriamente acreditar cegamente na doutora Assunção Cristas. E é preciso também recuarmos um pouco a 2017 e precisamente a outubro, a quando das eleições autárquicas e analisarmos os resultados conseguidos pelo CDS. Será que é precisamente a estes resultados que se refere quando diz que também lhe reconhece vitórias conseguidas para o partido? Sim, eu tenho que chamar a atenção, de novo,
para a circunstância da doutora Assunção Cristas ter apresentado a sua candidatura num comício do CDS, sem falar com ninguém, ela percebeu que tinha que estar à altura da capacidade imaginativa, criadora e inovadora do ex-líder do CDS, Paulo Portas, e não arranjou nada melhor do que, perante o vazio que o PSD vivia, afirmar a sua candidatura a Lisboa, convencida que estava que ao PSD não restaria outra coisa que não apoiá-la. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Aliás, recordo-lhe que o episódio pícaro e verdadeiramente elucidativo do que foi a situação do Porto, a seguir a isso, como se recorda no Porto, houve no núcleo que apoia o atual Presidente da Câmara do Porto uma radicalização de posições, não só para afastar o PSD, mas também o PS, deu no que deu, no Porto. No Porto, de facto, o Dr. Rui Moreira é fortemente apoiado pelo CDS, não vale a pena ter disso hoje nenhumas ilusões, por algum PSD, tecnocrático, mas, na realidade, o que acontece é que em Lisboa o Dr. Passos Coelho não mordeu o isco e, portanto, a doutora Assunção Cristas, como eu disse, herdou uma parte do eleitorado da PAF, mas não conseguiu ir buscar aquilo que é a diferença daquilo que seria uma votação natural do PSD e que a doutora Teresa Leal Coelho, nem de perto nem de longe, conseguiu alcançar. Portanto, é uma vitória que tem uma expressão muito, muito própria e que é preciso ler com atenção. Não consideraria uma grande vitória, porque no quadro nacional o CDS manteve o que tinha, Ponte de Lima e pouco mais, e em Lisboa nem sequer conseguiu impedir o Dr. Fernando Medina de governar e, por isso, os objetivos não foram atingidos. Albino Almeida, apenas por uma curiosidade, como traça o perfil de Assunção Cristas, o perfil político de Assunção Cristas? Eu diria que o perfil político dela é um perfil, do meu ponto de vista, medíocre, porque, como é perceptível, e eu tenho que me socorrer muito dos críticos de Assunção Cristas também foi líder no partido porque a alternativa era Nuno Melo, que é olhado com muita desconfiança por parte dos seus pares. Nuno Melo é um dandy e, portanto, é considerado um dandy dentro do partido, portanto, um indivíduo sem os princípios do CDS, que o CDS estima, portanto, e que aí Assunção Cristas leva a melhor, uma família instituída, filhos, enfim, algo que pode fazer e que faz à direita sentido, muito sentido, e desse ponto de vista eu acho que ela também é um bocadinho fruto das circunstâncias no CDS a seguir à grande liderança de Paulo Portas, quer se concorda ou quer se discorda. Paulo Portas, como eu já disse há pedaço, era inventivo, criativo, inovador, tinha espírito, era politicamente sagaz. Nenhuma destas características estão na personalidade de Assunção Cristas e por isso eu considero uma líder medíocre. Muito bem. Albino Almeida, ainda mantendo-nos dentro da política, depois então de analisarmos aqui a entrevista de Filipe Lobo Dávila ao Jornal Público, hoje, relativamente às declarações que proferiu de acordo com a Assunção Cristas, passamos agora então para as eleições em Itália. Falham a maioria e agora, Albino Almeida? Diz-se em Itália, quando estamos perante uma confusão, c'è um pastigio. Quer dizer, é uma confusão, é um empastelamento. É isso que nós vivemos. Pastigio significa isto que eu estou a dizer. C'è um pastigio em Itália. Toda a gente está a olhar para o presidente Sérgio Mattarella, que aliás visitou o Porto há poucos meses atrás, esteve na nossa cidade, um homem com muito prestígio, e toda a gente deposita nele a confiança de poder, perante a solução política que se desenhar, vir pelo menos a indicar, ou a ajudar a indicar, ou dar indicações, se quiser, ao futuro Primeiro-Ministro para a escolha daqueles ministros que estarão diariamente mais em contacto com a comunidade europeia. Nenhum dos líderes que ganhou as eleições se afirmou verdadeiramente do tipo do que aconteceu em Inglaterra. Vamos fazer um referendo para sair do euro. Acho que a Itália não teria grande viabilidade fora do euro e, portanto, talvez isso os tenha impedido de serem tão claros nessa matéria. Agora, que eles são profundamente céticos, eurocéticos, isso são. Reflete-se isto também aqui exatamente. E nós não estamos livres de, para disfarçar algumas deficiências internas do entendimento que possam construir, que não se unam para fazer essa barbaridade que seria um referendo à saída da Itália do euro, que é aquilo que eu mais temo. Porque muitas vezes na política, quando as coisas não correm bem dentro de casa, arranja-se um inimigo fora.
E eu espero que o inimigo destes dois partidos que em conjunto formam maioria em Itália não venha a ser a Europa, com o demagógico argumento da constante chegada de africanos, de refugiados à Itália. E por isso aguardamos com muita preocupação, não é, a situação de Itália. Não me parece que nenhum dos dois... A União Europeia tem que se preocupar com estes resultados em Itália? A União Europeia tem que se preocupar com os resultados que ocasionou pelas experiências governativas de 2011 e 2015 em todos os países, incluindo a Alemanha. Nós estamos a ver renascer o mesmo princípio de direita e proto-ditatorial que vivemos há 100 anos, quando Hitler chegou às eleições, chegou à Alemanha, a chanceler alemão, ele que era austríaco, por eleições. É bom lembrar isto. O Hitler não fez nenhum golpe de Estado. O Hitler chegou à Alemanha por eleições. E para não faltar tudo no quadro que eu estou a traçar, o presidente chinês quer ser vitalício. O Trump também acha que pode ser. E só falta que partidos destes, com a maioria e perante a sua própria dificuldade, não viessem a erigir aqui o princípio de ditaduras outra vez na Europa. A propósito, temos que nos defender dessa horda de refugiados. Todos estes cenários, infelizmente, são possíveis. A Alemanha acaba de resolver o problema pela generosidade do SPD, do Partido Social Democrata Alemão. Devo dizer-lhe, aliás, que a crítica que fiz há bocado à Assunção Cristas podia ser estendida ao SPD e a outros partidos europeus que não afirmam claramente no governo políticas que visem o reforço do Estado Social. São políticas híbridas que não explicam e, obviamente, as pessoas, se hoje veem algum valor no Estado enquanto tal, não se apercebendo que elas próprias são o Estado, porque os Estados são as pessoas que lá vivem, atribuem ao Estado, confundem Estado com governo e, para penalizar os governos, vão de experiência em experiência até, eventualmente, a uma solução que possa ser desastrosa. Por isso, eu, que raramente estou de acordo com ele, estou muito de acordo com o que hoje escreve Paulo Rangel no Público sobre se a Itália não será um laboratório do pior que se pode fazer na Europa nos tempos que correm. De facto, estas eleições criam instabilidade, quer em Itália, quer na União Europeia? Criam dúvida. E como sabe a Helena, quando há dúvidas, vem a seguir retração em vários aspectos, nomeadamente o económico. A Europa está em pleno relançamento económico, como é sabido, nós também estamos a beneficiar com isso, e seria dramático que isto pusesse em causa a Europa enquanto motor do desenvolvimento mundial. Sabemos que neste momento a política americana vai no sentido de uma luta desenfreada contra o euro. Os americanos têm hoje um dólar muito mais baixo que, portanto, impede as exportações da Europa para os Estados Unidos. Tem vindo a favorecer os empresários que investem nos Estados Unidos e tem vindo a carregar taxas nos produtos exteriores aos Estados Unidos, nomeadamente os chineses, mas a seu tempo acontecerá a todos. E, portanto, nesta lógica, nós temos que nos preocupar seriamente que dentro da Europa não haja, à partida, condições de entendimento ou haja Estados que venham levantar problemas que possam ser insolúveis, como disse há pedaço, por exemplo, com a reinvenção de um referendo para a saída da Itália do euro, que eu acho que desta vez poria em causa seriamente o euro e toda a construção que nós andamos a fazer há cerca de 25 anos. Uma última questão, já ontem também aqui no comentário que fizemos no Espaço Opinião abordámos esta questão das eleições em Itália. Uma última questão, Albino, o Movimento 5 Estrelas e a Liga passa aqui por uma aliança entre estes dois partidos? Pelo que eu ouvi ao líder da Liga, passa. Não sei se o outro está por aí para aí virado. O Movimento 5 Estrelas está para aí virado. O nome já diz tudo. Ou seja, os italianos foram iludidos por uma governação 5 estrelas. Em breve vão estar a cobrar isto a quem os enganou assim. E o que eu senti ontem da parte de um dos líderes foi que ele vai procurar cumprir rigorosamente o que prometeu. E há consequências, que são aquelas que eu já enumerei, daquilo que ele prometeu. E, portanto, veremos se o encontro das duas forças permite uma espécie de bissetriz das ideias
E, fundamentalmente, veremos qual é o papel que o Presidente Sérgio Mattarella terá nisto. A Europa está toda com os olhos postos em cima do Presidente da República Italiana, que, aliás, como sabe, nem sequer é eleito pelo povo, é eleito pelo Senado italiano. Por isso não depende exatamente da vontade do povo, depende mais daquilo que são o consenso que os deputados geram para eleger um Presidente da República. Mattarella foi eleito, é hoje, de facto, a pessoa sobre a qual toda a Europa tem os olhos postos. Tem os olhos postos, exatamente. Muito bem. Depois das eleições em Itália, voltamos a Portugal, falamos de vistos gold. A China representa 60% do total investido. Que leitura podemos fazer destes números? A China, há muito tempo, tem uma política expansionista para o Ocidente. Aliás, há muitos anos atrás, eu era bem jovem, já se falava quando a China dominar o mundo. E, prospectivamente, na altura, estávamos nos anos 70, não é? Falava-se que o terceiro milénio seria chinês. Os chineses têm uma política em que, tal como o Vaticano, são as duas melhores políticas internacionais, porque o tempo não conta. E eles não medem a eficácia das políticas por metas temporais. Por isso, eles têm todo o tempo do mundo, desde que se cumpra o desígnio que os faz mover. E, desse ponto de vista, a China tem tido uma política muito coerente. Começou pela boca. Lembro-me bem de há 20 anos, a última vez que, parece impossível, mas é verdade, que eu fui a Londres, 15, 20 anos, já era fino marcar jantares de sociedade, e eu recebi vários convites, em restaurantes chineses. E, na altura, refletíamos todos que os chineses tinham entrado por aquilo que os europeus, a partir da média-idade, estimam que é bem comer. E, portanto, já estávamos aí. Depois disso, eles passaram, de facto, a trabalhar as áreas do conhecimento. Embora através da Índia, mas a verdade é que eles hoje estão a preparar-se para daqui a uns anos, poucos, eles estarem a competir em matéria de conhecimento com todos nós. Pelo caminho foram, de facto, fazendo com que muitos cidadãos, nós nunca percebemos, o país teve 2 sistemas, ficámos todos muito contentes por um país como a China ter 2 sistemas, por isso permitir, por exemplo, em Macau e noutros lugares que houvesse capitalismo puro, e agora não percebemos muito bem como é que há tanto dinheiro fora da China e liderado aparentemente por particulares. Ora, nós sabemos que nenhum cidadão chinês existe fora do Estado chinês. Portanto, o mistério é perceber como é que estas pessoas vêm com tanto dinheiro a fazer negócios deste calibre. E centra-se essencialmente no mobiliário. No E vêm justamente lembrando aquilo que eram as invasões. Ou seja, nas invasões, como escrevem vários historiadores, conquistava-se um povo, violava-se as mulheres para ter descendentes nossos dentro do povo conquistado e era assim que funcionava. Agora é muito mais eficaz. Nós já temos um setor estratégico com a energia na mão dos chineses, outros caminham para lá, como a banca, e também temos o território, porque quando se compra uma casa, há uma parcela de terreno que passa a ser... Aliás, a China vai investir mais ainda na EDP. Exatamente. Por isso, eu diria que Portugal pode ser, a breve prazo, uma importante plataforma da China para a África, onde estão em força. Estive há pouco tempo em São Tomé e constatei isso. E por isso, Portugal pode ser uma plataforma de saída para todos os países da expressão portuguesa e, simultaneamente, de estar numa posição geoestratégica que é absolutamente vital. Por isso, eu acho que nada disto é por acaso. Nós vamos, naturalmente, porque somos uma economia pequena e aberta, vamos estando disponíveis para isso, como já estivemos, somos compostos por descendentes de fenícios, cartagineses, etc., suevos, alanos e vândalos e também árabes, como sabe, não é? Ainda ontem eu vi aqui, na apresentação do livro do Porto, pessoas a falar da ADN muçulmano, que existe bastante nas gentes do Porto, portanto, significa que nos idos, quando por cá estiveram os árabes, também cá deixaram descendência, e por isso nós somos um povo aberto, desse ponto de vista, tolerante, e provavelmente estamos a ser um excelente laboratório para que a China possa ensaiar modelos de controlo do mundo sem nenhum problema, na boa, dando até prosperidade aos países, porque bem com muito dinheiro pagam, mas não esqueçamos que aqueles metros quadrados que eles adquirem com as casas passam a ser território chinês para todos os efeitos.
Muito bem, falamos agora de saúde. Os portugueses faltam a quase 2 milhões de consultas por falta de dinheiro. É cada vez mais difícil em Portugal ter acesso à saúde, Albino Almeida. É esta a leitura que podemos fazer? Eu aconselhava vivamente os nossos telespectadores a lerem um livro chamado Salvar o SNS, de António Arnaud e João Semedo. Lá vão perceber como é que, ao longo de várias ditas reformas do sistema de saúde, chegámos a este patamar. Ou seja, na verdade, o que hoje temos é um Serviço Nacional de Saúde que compara bem em todo o mundo, mas cujo acesso está profundamente limitado às pessoas que não tenham rendimentos. Está, portanto, a ser violada de forma grosseira o direito constitucional à saúde, que o garante através do despacho criador do Serviço Nacional de Saúde, que dizia só uma coisa. Foi um despacho que António Arnaud fez, andou aflito para que estivesse publicado na imprensa nacional Casa da Moeda, então, antes de haver umas novas eleições. Como sabe, o governo já tinha caído, era o governo PS-CDS, e ele estava muito preocupado que a legislatura, que se fosse para eleições, sem aquele despacho estar publicado. O que é que dizia o despacho? Lá para casa, uma coisa muito simples. Todos os cidadãos portugueses têm direito à assistência gratuita nas casas de povo, nos centros de saúde, nos hospitais, nas misericórdias, etc. Por isso tornou gratuito o acesso à saúde. O que se tem vindo a acontecer é que, com as famosas taxas moderadoras, não é, que foram postas por vários governos, com a sempre desculpa de que era melhor ir ao SASU, que era melhor ir ali, não encher as urgências dos hospitais, já foi usada como forma de dissuadir as pessoas de irem aos hospitais, mas a verdade está lá. Para ir a uma consulta no centro de saúde é preciso pagar 5 euros. E as pessoas não têm esse dinheiro e, portanto, não vão. E eu acho que temos que rever rapidamente a forma de acesso à saúde por parte dos mais necessitados. Muito bem. Albino Almeida, para fecharmos também este espaço opinião, hoje terminamos com a poluição no Tejo. O Governo alivia a restrição às descargas, mas prolonga prazo por mais um mês. Como é que olhamos para esta poluição que tem atingido nas últimas semanas o Rio Tejo? Vamos ver, o Governo aumentou mais um mês o prazo, diminuindo, digamos, a restrição que tinha colocado. Sabemos, apesar de tudo, da diminuição da importância do papel, sabemos que as indústrias de celulose são muito importantes no nosso país. E eu espero que sejamos capazes de pôr o ambiente à frente disto tudo. A Celtejo é uma empresa de um grupo que tem uma imensa disponibilidade, através de um jornal que controla, nomeadamente o Correio da Manhã, de criar notícias alarmistas contra os governos. Eu acho que podemos estar, dentro em breve, perante um imenso braço de ferro entre os interesses do ambiente e aquilo que um jornalismo pouco credível, mas muito voyeurista, muito tabloide, que consegue pelo menos o impacto de fazer durar 24 horas os títulos que publica, tem alguma... Aliás, grupo esse de empresas que tem uma dívida colossal às finanças, é bom dizê-lo, não é? E que, naturalmente, espero que não venha deixar de dar razão às pessoas que vivem do Tejo, que ao longo de séculos viveram da riqueza que o Rio Tejo proporciona e que estão neste momento, que está a ser posta em causa neste momento pela Celtejo. Eu diria que, eventualmente, é a própria indústria... E aqui também a contaminação da água. Com certeza. Eu diria que hoje, nos tempos que correm e perante a seca, o terreno onde está a Celtejo não seja adequado para se manter lá uma indústria daquele calibre. E acho, portanto, que estamos a tamponar um problema de fundo muito maior, que vai exigir muita força política e muita clarividência. É preciso tomar medidas relativamente a esta poluição no Tejo? Já não restam dúvidas sobre isso. Acho que todos os dias temos imagens de naturistas, de pessoas que estão ligadas ao estudo destes fenómenos, a acrescentar, digamos, preocupação, à preocupação que já todos temos e que já percebemos sobre isto. Eu diria que temos que encarar de frente que aquela entidade, e o Estado não tem que ter aqui receios de títulos de jornais e muito menos de, digamos, de diatribos em torno da questão fiscal, porque aqueles investimentos tiveram apoios, como é evidente, como todos sabemos, não é? A fileira do papel, a fileira desta indústria é menos importante, mas ainda é bastante importante, como é sabido, a produção de papel. E, portanto, eu acho que estamos na iminência de concluir que a Celtejo não pode estar naquele local e isso é que será mais importante perceber
porque, naturalmente, enquanto fizerem descargas para as águas, enquanto estivermos numa mudança climática que faz com que chova menos, veja bem que já nos dizem que é preciso estar a chover ininterruptamente 24 horas por dia durante o mês para repor, isto dá uma ideia do que estamos a falar, em termos de falta de águas nas reservas, e, portanto, eu diria que, se calhar, atento à grandeza e importância do Tejo, quem está mais é Celtejo lá. Muito bem. Albino Almeida, Obrigado. muito obrigada. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Eu é que agradeço. Boa semana. Obrigado para si também e para os nossos telespectadores. Da política à sociedade, os temas da atualidade em análise no Espaço Opinião, hoje com Albino Almeida em estúdio. Eu regresso amanhã.